Quando a vida muda de repente, o que permanece é a necessidade de proteção e amparo. No episódio de hoje de Papo de Previdência, o assunto é a pensão por morte. Você vai saber quem tem direito, como dar entrada nesse benefício e o que fazer para não perder. Está no ar Papo de Previdência, um bate-papo direto sobre tudo que envolve a previdência social. Eu sou Lissandra Pires, ao lado de Josmar Cristelo. Vamos conversar com o professor Josmar Cristelo. Josmar, para começar, como que é essa pensão por morte? O que você pode nos falar sobre esse benefício? Bom, a pensão por morte, Lissandra, é o benefício que é concedido para o dependente. No episódio 1 que nós comentamos, daqueles 10 benefícios previdenciários, a pensão por morte é um benefício que está previsto e é para o dependente. Esse benefício está previsto na Lei 8.213, no artigo 74, que fala das regras, quem tem direito, como é o cálculo desse benefício. E para qualquer benefício previsto no INSS, é importante entender, Lissandra, qual é o fato gerador. O que tem que acontecer? Qual é o fato, qual é o aspecto que tem que ser observado para que o benefício seja concedido? No caso da pensão, são dois fatos geradores. O primeiro é o óbito do segurado. Então, aquele segurado que estava trabalhando, tinha qualidade de segurado. Se vier a óbito, o dependente ou os dependentes podem ter direito. E outro fato gerador é a morte presumida. E aí, no caso, é a pensão em caráter provisório, que pode ser dado em caso de desaparecimento, a pessoa sumiu, desapareceu, ou em casos de desastre. Então, são dois fatos que a pensão ela pode ser concedida. Josmar, quem são os dependentes? Quem pode requerer a pensão por morte? Bom, os dependentes, a lei prevê uma série de pessoas. Então, a gente pode citar o cônjuge, o companheiro ou a companheira, os filhos menores de 21 anos, filhos não emancipados, menores de 21 anos, ou pode ser maior de 21, se for inválido ou com deficiência. Há também os pais, pai, mãe ou ambos, e também há os irmãos, irmãos não emancipados, menores de 21. Só que esses dependentes, Lissandra, a lei, lá no artigo 16 da Lei 8.213, divide os dependentes por classes. Então, tem os dependentes da primeira classe, os dependentes da segunda e a terceira classe. Quem que participa da primeira classe? A primeira classe é o cônjuge, aquele que é casado, tem certidão de casamento, o companheiro ou a companheira, aquele que vive em união estável, às vezes não tem a certidão de união estável feita em cartório, mas tem documentos para comprovar que convivia com o segurado, e também os filhos. Então, esses três, eles são classificados na primeira classe. Então, a primeira classe é uma classe preferencial. Já a segunda classe são os pais, e a terceira classe são os irmãos. A legislação dividiu esses dependentes em classes por qual motivo? Primeiro, porque existe o que se define como prevalência das classes, ou seja, a primeira classe prevalece sobre a segunda e a segunda prevalece sobre a terceira. Isso quer dizer o quê? Se houver um dependente na primeira classe, cônjuge, companheiro ou filho, pai, mãe ou irmão não tem direito. Em hipótese nenhuma. Por quê? Existem as prevalências das classes. Não, o segurado faleceu, não era casado, não tinha filhos. Não tem ninguém na primeira classe. Aí o benefício pode ser dado, ser concedido para o pai ou para a mãe. Só que nesse caso, Alessandra, quem participa da segunda e da terceira classe tem que comprovar a dependência econômica. Então não basta ser só pai, ser só ser mãe ou ser irmão. A lei prevê essas pessoas, mas além disso, essas pessoas têm que comprovar a dependência econômica. Ou seja, aquela pessoa, o dependente, tem que comprovar que dependia economicamente do segurado que faleceu. E aí, o decreto 3.048 elenca, lá no artigo 22, uma série de documentos que a pessoa pode usar para comprovar essa dependência econômica. Eu posso citar, por exemplo, notas fiscais de compra de alimentos, mantimentos, utensílios para dentro de casa, conta bancária conjunta, seguro de vida, eh, plano Isso de no caso saúde. da esposa ou da companheira. Pois é, esse ponto também é interessante. Por quê? Lá no artigo 22, o decreto define uma série de documentos para comprovar a união estável e também a dependência econômica.
Então, no que couber, os mesmos documentos que são usados para comprovar a dependência econômica também podem ser usados para comprovar a união estável. Então, são dois fatos diferentes, mas o que há em comum é que os documentos eles são usados, são os mesmos que o decreto define, para comprovar tanto a dependência econômica quanto a união estável. Só que, assim, no caso do companheiro, o que tem que ser comprovado, de fato, não é a dependência econômica. Por quê? Porque esse companheiro está na primeira classe, a dependência econômica ela é presumida, não precisa comprovar a dependência econômica. Só que um ponto que tem que ser comprovado. Qual é? A união estável. E a união estável, como é que se comprova? Por meio de dois documentos. Então é muito comum se confundir esse aspecto, pensando-se que a companheira ou o companheiro tem que comprovar a união estável, tem que comprovar a dependência econômica. E não é isso. A companheira e o companheiro têm que comprovar tão somente a união estável. E aí isso se dá por meio de dois documentos. Pode ser, por exemplo, declaração de imposto de renda, eh, plano de saúde, escola. O que mais a gente pode colocar elencar nessa documentação exigida? Vamos aqui pontuar os principais. Então, pode ser, por exemplo, prova de mesmo domicílio. Então, existe um documento em nome da dependente, no conta de luz, de água, telefone, e um documento em nome do dependente. Então, esses dois documentos comprovam que eles moravam debaixo do mesmo teto. Josmar, você pode perguntar: tem que morar junto para comprovar a união estável? Não precisa. A legislação define uma série de documentos e não define uma exigência de ter que morar junto. Então, veja, prova de mesmo endereço é um documento que, somado a outro, comprova a união estável. E vamos seguir. Pode ser também conta bancária conjunta. Então, às vezes, o casal tinha uma conta bancária, é conjunta, esse é um documento. Seguro de vida. Então, aquele falecido fez um seguro de vida em nome da companheira e colocou ela como dependente, e está lá o status, companheira ou companheiro, é o documento. Notas fiscais comprovando a compra de alimentos, utensílios, coisas para dentro de casa, é outro documento. O que mais? Aquele contrato feito perante tabelião. Isso comprova a união estável. É obrigatório? Não é obrigatório. Então, assim, às vezes também se pensa que para a companheira ou companheiro ter direito, tem que ter o documento no cartório. Não precisa. O documento no cartório é um documento que, somado a outro, comprova a união estável. Não é que tem que ter a. Porque tem muitos aspectos que se entende como se fosse necessário. Do tipo, morar no mesmo teto é obrigatório? Não, porque às vezes o casal vive em união estável, mas cada um mora no seu respectivo lar, na sua respectiva residência. E não é obrigatório morar debaixo do mesmo teto. Mas, se morar debaixo do mesmo teto, é um aspecto que comprova a união estável, junto com outro que se comprova por meio de documentos. E quanto à questão da carência, como que a pessoa vai saber se o segurado tinha direito ao benefício? Bom, a carência é um aspecto, Alessandra, nós comentamos no episódio 1, que carência é o número mínimo de contribuições mensais necessárias para ter acesso a um benefício previdenciário. No caso de pensão por morte, a carência é isenta. Não se exige carência para pensão por morte. E aí você pode perguntar: mas Osmar, não tem que ter nada? O segurado que trabalhou um dia, morreu no dia seguinte, vai gerar direito à pensão para dependente? Sim, porque não há carência para esse benefício específico. Só que tem benefícios que a carência é exigida. A gente vai falar ainda em outros episódios quais são os benefícios que a carência é exigida. Para pensão por morte, carência não exige. Só que tem um ponto que é importante destacar, que é a pensão para o dependente como companheiro, companheira ou cônjuge. Para essa pensão, para esse tipo de dependente, existe uma exigência que é feita para que o benefício tenha duração maior do que 4 meses. O que acontece? A pensão por morte, para esse dependente específico, cônjuge, companheiro ou companheira, vai ter duração de tão somente, lição, de 4 meses. Essa é a regra. Então, e não é para filho ou pai ou mãe, é só para esse dependente, na qualidade de cônjuge,
companheiro ou companheira. Para esse dependente, como regra, a pensão por morte vai ter duração de 4 meses. Só isso. Vai ter prazo para começar, prazo para terminar. Agora, para ter um benefício com duração maior, aí são feitas 2 exigências. E quais são? A primeira é que esse falecido tenha que ter contribuído por, no mínimo, 18 meses. Então, antes do óbito, ele tem que ter comprovado, pelo menos, 18 meses de contribuição. Aí você pode perguntar, mas Josmar, isso é carência? Veja, não é carência. 18 meses de contribuições é uma exigência que é feita para a concessão da pensão para o cônjuge, companheiro ou companheira, para gerar uma pensão maior do que 4 meses. Além dos 18 meses, tem uma outra exigência, são 2. A primeira exigência é 18 meses, contribuições mensais, que não é carência. E a segunda exigência é ter um convívio de pelo menos 24 meses. E aí, se comprovar essas 2 exigências, a pensão vai ser vitalícia? Não. A pensão também vai ter prazo de duração, que pode ser 3 anos, 6, 10, 20 anos ou vitalícia. E depende de quê? Depende da idade da dependente. Se a dependente tiver até 22 anos, por exemplo, e comprovar essas 2 exigências, a pensão vai ter duração de 3 anos. Se a dependente tiver idade acima de 45 anos, e se aquelas 2 exigências forem comprovadas, a pensão vai ser vitalícia. Então é muito importante perceber esses aspectos. Primeiro, pensão é temporária, 4 meses. Para ter uma pensão com duração maior, cônjuge, companheiro, companheira, 2 exigências têm que ser cumpridas. Agora vamos supor que os pais comprovem a dependência química, mas aí depois, uma companheira vai lá no INSS e ela prova que ela é da primeira classe. Aí como é que fica? Os pais não vão ter direito? Exatamente isso. Se o falecido tinha dependentes na primeira classe, o pai e a mãe não têm direito. Aí você pode montar, mas Josmar, o pai e a mãe dependiam do segurado, o segurado colaborava com o pai, colaborava com a mãe, pagava plano de saúde, contribuía com alimentos, fazia tudo e se comprova isso. O fato de existir dependentes na primeira classe, companheiro, companheira, filhos, exclui do direito a segunda classe. Então, o pai e a mãe, mesmo que comprove a dependência econômica, não vai ter direito à pensão por morte. Então, assim, é uma regra que está prevista na legislação que exclui a segunda classe, pai e mãe ou irmão, quando existe alguém da primeira classe. Não pode haver um desdobramento nesse caso? Pode, mas só entre as classes. Então, por exemplo, não existe ninguém na primeira classe. Não tem cônjuge, não tem companheiro, não tem filhos. Mas tem pai e mãe. E aí, tendo pai e mãe, se ambos comprovarem a dependência econômica, a pensão é desdobrada para ambos. Josmar, mas aí só o pai comprovou, a mãe não. Só o pai recebe. Josmar, ambos comprovaram. Aí, nesse caso, a pensão é desdobrada entre 2. Outro exemplo é no caso de haver dependentes. Na primeira classe, por exemplo, tem companheira e tem 3 filhos menores de 21, ou seja, 4 dependentes. Então, essa pensão é dividida em 4 partes iguais, porque ela é desmembrada para 4 pessoas, uma como dependente e 3 cotas para filhos. À medida que esse filho fizer 21 anos, ele sai e aquele valor vai ser de novo dividido por 3. O outro filho fez 21, aquele filho sai e o valor divide por 2. E assim vai sendo a divisão à medida que o dependente perde o direito de receber a cota dele na pensão. Há uma crença de que se o filho for estudante, ele permanece dentro dessa cota. É verdade Não é isso? verdade. Esse aspecto é para imposto de renda. Então, para fins tributários, o pai e a mãe pode incluir o filho como dependente se ele estiver na faculdade até os 24 anos. Esse é um ponto para fins tributários. Para fins previdenciários, fez 21 anos, acabou. Cessou, independente de estar fazendo faculdade ou não. Agora, se esse filho for inválido ou for pessoa com deficiência, comprovado por perícia médica,
esse benefício ele pode ser além dos 21 anos, enquanto durar a deficiência ou a invalidez. A pensão por morte foi um dos benefícios mais impactados pela reforma da Previdência. Como é que é feito o cálculo, Josmar? Lissandra, o cálculo é um cálculo que, às vezes, pode parecer complicado. Porque, assim, são regras muito específicas que o dependente precisa ficar atento. Então, esse ponto, o ouvinte que estiver acompanhando, de repente, vai ter que pegar uma caneta, um papel, para ele compreender como é que é feito o cálculo. Quando se fala em cálculo de benefício, a gente precisa compreender também que existe uma forma de se calcular o benefício por meio de um período básico de cálculo, que é o PBC. Esse PBC define que as contribuições a partir de julho de 94 são usadas para fazer uma média. E por que julho de 94? O real começou no Brasil nessa data. Então, antes era cruzeiro, cruzado, aquela questão inflacionária que quem é dessa época lembra bem. E aí, em julho de 94, começou o real. Tudo que houver de contribuições a partir dessa data vai entrar no cálculo. Só que tem benefícios que não utiliza o PBC, que não utiliza o período básico de cálculo. Quais são? São 2 salários. Então, nós comentamos no episódio 1 os 10 benefícios previdenciários. Daqueles 10 benefícios, há alguns benefícios, 5 benefícios, que não são calculados utilizando o salário de benefício. Quais são os benefícios? São 2 salários: salário maternidade e salário família. Tem cálculo específico. 2 auxílios: o auxílio reclusão e o auxílio acidente. Tem cálculo específico. E a pensão por morte. Então, é até uma questão de prova, às vezes tem candidato ouvindo a gente, que quer fazer concurso, e tem muita pergunta nesse sentido, né? O examinador, quando vai fazer a prova, a questão, pergunta quais são os 5 benefícios que não utilizam o salário de benefício. São esses 5. E aí, a pensão por morte, a lei define que como é que vai ser feito o cálculo desse benefício. Esse benefício é calculado da mesma forma que a aposentadoria por incapacidade permanente. Ponto. Então, da mesma forma que se calcula esse benefício para quem aposenta de forma permanente, a pensão segue a mesma regra. E nesse caso, como é? Bom, eu falei do PBC, que é o período básico de cálculo. Tudo que tiver de contribuições nesse período é feito uma média. Então imagina, alguém contribuiu para a Previdência, sempre com teto previdenciário. O teto hoje está, Alessandra, em R$ 8.157,41. Eu digo hoje porque estamos em 2025. O ano que vem, 2026, esse teto vai mudar, porque ele muda de ano em ano. Para esse ano, é esse valor. Imagine alguém que contribuiu desde 94 com o teto. Ganhou sempre o teto. O teto da Previdência, o teto. E aí vê a óbito. Como é que é feito o cálculo nesse caso? Será que é dependente vai receber o teto previdenciário? É esse ponto que é importante, que o ouvinte, quem está nos acompanhando, precisa compreender como é feito esse cálculo. Então, já ficou claro que nesse PBC encontra-se o que se define como salário de benefício. Então, tudo que tiver de contribuição nesse período, 94 em diante, é feita uma média com 100% das contribuições para encontrar esse salário de benefício. No caso da pensão, essa média vai ser multiplicada por 60%, acrescido de 2% a cada ano de contribuição, ao que exceder 15 anos se for mulher, 20 anos se for homem. Então tem um acréscimo ainda. Então, por exemplo, alguém que veio a óbito, e um homem, e faleceu com contribuição, 15 anos de contribuição. Quanto que vai ser o cálculo? 60%. Alguém faleceu e tinha, por exemplo, homem, 21 anos de contribuição. Então veja, 20 anos, mais um ano, excedeu um ano dos 20 anos que a lei define. Esse um ano acresce para ele 2%. Então o cálculo vai ser o quê? 62%. Então veja, é 2% a cada grupo de contribuições de 12 meses, ao que exceder 15 anos se for mulher, 20 anos se for homem.
Vamos dar um exemplo. E aí talvez a audiência, alguém que esteja acompanhando, pegue um papel e uma caneta para acompanhar, para fazer o cálculo, porque parece complicado, mas não é. Então imagine, por exemplo, alguém, como eu estava falando, que contribuiu com o teto desde 94. Aquela média que foi feita, lembra da média? 100%? Calculou-se o valor do teto. Então, de tudo que ele contribuiu, atualizado, corrigido, encontrou-se R$ 8.157 na média. E aí, esse valor que foi encontrado é multiplicado por 60%. Vamos imaginar que esse segurado tenha tido 15 anos de contribuição. Ele faleceu com 15 anos de contribuição. Aí você pode perguntar, Josmar, tem um acréscimo de 2%? Não tem. Por quê? Só teria o acréscimo se ele tivesse mais de quanto tempo? 20 anos. Como ele tem só 15 anos, não tem acréscimo de 2% a cada ano. E aí, o salário de benefício vai ser 8.157 vezes quanto por cento? 60. O que vai dar quanto? O que vai dar 4.894,44 centavos. Então, esse é o valor do salário de benefício, tá? Então, quando se fala, Lissandra, de calcular um benefício e é calculado pelo PBC, lembre sempre disso. O PBC, ele vai fazer um cálculo para encontrar o salário de benefício. Esse salário de benefício, ele vai servir de base para encontrar o que se define renda mensal inicial. Essa renda mensal inicial é o valor que o dependente vai receber. Então veja o passo a passo. Primeiro, o PBC, calcula-se os valores para encontrar o quê? O salário de benefício. Esse salário de benefício, ele vai servir de base para encontrar o quê? A renda mensal inicial, que é de fato o que o dependente vai receber. No nosso exemplo, o cálculo deu o teto. Só que para a pensão, não é o teto que ele recebe. O salário de benefício é ainda multiplicado por 60%, que nós encontramos 4.894. Não tem acréscimo, porque o falecido faleceu com 15 anos, não tem aquele acréscimo de 2%, acabou esse valor do salário de benefício. E aí, quanto que vai ser a renda mensal inicial? Aí é outro ponto. Então, não confundir. PBC calcula o salário de benefício, que serve de base para encontrar a renda mensal inicial. Essa renda mensal inicial, ela vai ser de 50% mais 10% por cada dependente. Então, em um cenário de ter só um dependente, esse cálculo vai ser de quanto? 50 mais 10, o que dá 60. Se houvesse, por exemplo, um dependente como cônjuge, um dependente como filho, seria 50% mais quanto? Mais 10%, 70%. E aí, esse aumento vai sendo gradativo à medida que aumentar o número de dependentes. Só que tem um limite, que é de quanto? 100%. Então, se houver 5 dependentes, vai ser 100% do salário de benefício. Se tiver só um dependente, vai ser 60, porque é 50 mais 10. E aí, nós calculamos que o valor do salário de benefício foi quanto? Eles anotaram, 4.894. Esse valor aqui vai ser multiplicado por quanto? 50% mais 10. Por quê? Estamos avaliando um cenário de só um dependente. E aí, esse dependente, quanto que recebe? 4.894 vezes 60 dá R$ 2.936. Então, veja, eu trouxe esse exemplo para ilustrar que aquela pessoa que passou a vida toda contribuindo com o teto, se vier a falecer, em decorrência da emenda constitucional 103 de 2019, o salário dessa pensão reduz bastante. Então, será, para a gente entender aqui, à medida que as pessoas vão crescendo, há uma perda da qualidade de dependente, esses 10% voltam para o cálculo principal? Vão para a viúva? Não vão. Então, por exemplo, se por acaso houverem 2 dependentes, e aí, como tem 2 dependentes, vai ser o quê? 50% mais 20, o que vai dar 70%. E aí, tá, aí 70% de quê? Daquele salário de benefício. Encontrou-se um valor. Ok. Aí você está me perguntando, Josmar, mas aí esse dependente, filho, fez 21 anos.
Aquela cota de 10% é excluída? Sim. Sai os 10% e não reverte em favor dos demais. Porque antes era assim. Antes revertia em favor dos demais. Hoje, saiu o dependente, acabou os 10%, é recalculado o salário, a renda mensal inicial, passa a ser 60%, e aí, como tem dois, vai ter só um dependente, recebe só aqueles 60%. O início do benefício, ele é com a data do fator gerador, a data da morte do segurado? Pode ser. Só que a lei define, Sandra, um prazo. Então, qual é o prazo? O prazo são 90 dias. A partir de quando? A partir da data do óbito. Então, qual é a regra? Quando que começa o pagamento da pensão por morte? A pensão por morte começa na data do óbito. Se, e se somente se, o requerimento for feito no prazo de 90 dias. Então, o prazo que existe para esse benefício ser concedido a partir do óbito é de 90 dias. Por exemplo, o falecimento foi no dia 1º de fevereiro de 2025, foi a data do óbito. A dependente liga para 135, que é um canal de comunicação com a Previdência Social, no dia 1º de abril de 2025. Lá na frente, 2 meses depois, faz o requerimento. Esse atendimento esse requerimento é avaliado 2 meses depois, vamos imaginar 1º de junho de 25 é quando sai a resposta. Quando será que esse pagamento começa? Na data do óbito. Porque o que é avaliado é quando foi feito o requerimento. Então é importante que a pessoa observe que tem um prazo. Um prazo de quanto tempo? 90 dias. Se por acaso esse óbito ocorreu em 1º de fevereiro e esse requerimento foi feito só em junho, por exemplo, junho de 2025, esse pagamento vai começar quando? Na data do requerimento, porque passou 90 dias. Então é fundamental observar essa data. Esse período, Lissandra, é diferente quando o dependente é menor de 16 anos. Então, para aquele dependente que é menor de 16 anos, o prazo são 180 dias, porque ele não pode ser penalizado. Então, às vezes, uma criança, alguém que não tem capacidade civil, alguém que responde por ele, o pai, a mãe, no caso, no caso do falecimento de um pai ou da mãe, ou o tutor, se for o caso. Esse prazo, para esse menor, para esse dependente com idade inferior a 16 anos, são 180 dias. Esse benefício pode ser acumulado? Depende. Acumulado com qual benefício? Por exemplo, o benefício, a pensão, foi pago para a viúva, como cônjuge ou para a companheira. Ok. E aí a pessoa recebe a pensão. Será que ela pode também aposentar? Pode. Então, a pensão por morte pode ser acumulado com a aposentadoria sem nenhum tipo de problema. Essa pensão por morte está sendo paga para uma dependente. Essa pessoa trabalha. E aí, trabalha, ficou incapacitada de forma temporária e requer o auxílio por incapacidade temporária. Pode. Pode. A pensão por morte pode ser acumulada com auxílio por incapacidade temporária. Essa pensão pode ser acumulada com salário maternidade? Pode também. Então, imagina, alguém que recebe pensão por morte trabalha. Teve uma criança, teve um bebê, e pode acumular o salário maternidade com pensão? Pode também. Então, em linhas gerais, a pensão pode ser acumulada com outros benefícios também, sem nenhum tipo de impedimento. Nós temos muitas perguntas, então teremos um outro episódio só para tratar de pensão por morte. Não perca! Você ouviu Papo de Previdência. Até a próxima!